Na entrevista que você vai ver agora, eu vou conversar com o Tomás Stavros. Ele é produtor, roteirista e ator. E um dos trabalhos que ele fez chamou muito a atenção esse ano. Na verdade, foi um estouro e está indo para a 4ª temporada. Eu estou falando da série da Fox, Um Contra Todos. E eu vou chegar logo perguntando na lata. Tomás, Um Contra Todos é uma história real ou não? E quem é o cara? Eu devo ser o último idiota honesto desse país. Só que no Brasil, isso parece defeito. Eu respondo a primeira, a segunda a gente deixa pra lá. Não, é assim, é uma história real. Eu conheci essa história, sei lá, uns 10, 15 anos. Eu ouvi essa história da própria pessoa que tinha passado por isso e tal. E simplesmente eu esqueci. Nunca imaginei que fosse virar uma série. Nunca. Aí um belo dia eu estava fazendo um desenvolvimento de roteiro já pro Breno Silveira e contei a história para ele do mesmo jeito que eu tinha ouvido. E aí o Breno pirou. Pode parar o que você está fazendo. Nós vamos escrever essa história. Aí eu tive que perguntar para a pessoa se ela deixava e tal. Ela topou. Desde que não falasse quem é. Exatamente. É a única coisa que eu não abro, nem eu, nem o Breno. Até o final da entrevista a gente vai conseguir essa informação exclusiva. Aproveitar que é a 4ª temporada, né? O 4ª temporada já, é a 2ª série mais assistida na América Latina. É. Caramba, cara, você esperava tudo isso? Eu acho que ninguém. Mas quando você ouviu a história, você falou isso é sucesso. Não. Bom, é uma história real, mas você tem possibilidade, você tem liberdade de poder criar, botar ficção no meio disso. Porque 4 temporadas precisa dar pano pra manga ali. Na verdade, a primeira temporada, a gente foi muito fidedigno ao que aconteceu com ele. Mentira. Salvou a minha vida. Passei 4 anos preso por um crime que eu não cometi. País de merda. Mas agora é que eu vou me tornar doutor de verdade. Da segunda em diante, ficção. Ele até era um cara que ele me falava que ele queria ser político. Se não tivesse acontecido dele ter sido, enfim, preso e tal, ele teria ido para a política. Então eu peguei esse fio da meada e continuei. Então ele vai para a política, depois ele vai para o narcotráfico, e a 4ª temporada não fala. Ele vai ter que esperar. Quando que sai a 4ª temporada? Ano que vem, né? 2019. A gente está acabando agora. Esse ano é o ano que a gente faz os roteiros, cria. Vai ser rodada no que vem? Vai ser rodado esse ano. Tá. E a gente entrega ano que vem. Vem cá, vamos voltar 10 anos. Porque 10 anos antes, você começou um outro projeto que foi o projeto que abriu as portas para você, foi o projeto que colocou você e fez a sua transição, né? Você, não sei se deixou de ser ator, mas... Não, eu sou ator, eu só não atuo mais, mas eu sou ator. Claro. Passou a exercer mais a função de roteirista, de criador, né? Me fala um pouco desse projeto. Eu sempre falava que eu estou roteirista, mas eu estou roteirista há tanto tempo que já... Eu tinha vontade de começar a escrever, eu já escrevia para teatro, mas eu atuava para teatro e tal. Fiz algumas participações em novela, tudo. Um belo dia eu tive um sonho que eu estava lutando boxe e as pessoas me chamavam de Éder Joffre. Aí eu comecei a... Você lembra de ter escutado Éder Joffre em algum momento da sua vida? Em algum momento você escutou. Mas, cara, não fazia a menor ideia de quem ele era. Não era do teu universo, não era do teu interesse, nada. Imagina. Sabia que era um lutador de boxe, ponto. Aí, um amigo em comum me apresentou, foi uma luta, ele não queria. E eu, na verdade, eu não sabia nem o que eu queria, porque eu fazia teatro. Então, eu estava muito distante da história que eu tenho hoje com cinema e com televisão, entendeu? Mas ele acreditou e ele falou, cara, eu vou dar os direitos para você, eu sei que você vai conseguir fazer meu filme. Caramba. E eu, dentro da minha loucura, imaturo, achei que, em um ano eu resolvo. É um ato de confiança, hein? Você entregar para uma pessoa a história da tua vida e falar, vai lá e faz. E eu não tinha a menor experiência. Não tinha, nunca tinha feito nada. Só tinha escrito para teatro e tal, mas nunca tinha assinado uma biografia. Aí começou a minha jornada. Só que isso ficou 10 anos em trâmite. Fui atrás do Breno, depois o Breno que me apresentou para o Flávio Tambellini, que é o produtor executivo. Fui atrás de Chico Abreia, fui atrás da Globo, aí fui atrás de todo mundo. E fui convencendo as pessoas. E qual foi o momento que a coisa rolou? Mais ou menos 5, 6 anos, eu achei que não ia sair mais. Filme muito caro. Filme de quase 14, 15 milhões de reais.
Aí falei, bom, não tem mais jeito, eu desisto. Desisto de tudo. Não quero mais atuar, não quero mais escrever, não quero nem mais trabalhar com isso, não quero mais... E era meu aniversário, inclusive. E aquelas coisas lá de cima que a gente não entende. Tocou meu telefone, primeiro era o Breno, dizendo que a gente tinha aprovado o argumento do Contra Todos. E aí, no mesmo dia, na hora do almoço, me ligou o pessoal da Globo Filmes para uma reunião, porque eles queriam fazer o filme. Caramba. Aí eu fiquei chocado, eu falei, quer saber? Vamos esperar mais um pouquinho, vou trabalhar mais um pouquinho na área, ver onde vai dar. Aí acabou que saiu tudo junto, entendeu? Pro público. Assim, porque aí entra captação, entra todo um outro processo. Mas foi tudo automático. Em um ano a gente estava realizando tudo, estava tudo sendo filmado. Por que você acha que essa história precisa ser contada? Por que as pessoas precisam assistir? Cara, eu acredito numa maneira de escrever, eu acredito em histórias assim que tragam esperança para as pessoas. As pessoas podem achar que isso é meio brega, mas eu gosto. Não é? Eu gosto da sensação que eu tinha quando era criança, né? Acho que você também. Eu saía dos filmes, porra, eu quero lutar boxe, eu quero jogar futebol, eu quero jogar tênis. Você saía inspirado pelos filmes. E quando eu conheci a fundo a história do Éder, eu falei, porra, o cara é bicampeão mundial, um dos 10 melhores do mundo, e eu não sei, minha geração não sabe. Éder é um exemplo de vida e o filme acabou sendo a minha faculdade no meio, né? A minha luta, a minha persistência, eu acho que quando as pessoas que estão no entorno falam sobre isso, a minha luta em fazer o filme é uma mistura entre eu queria fazer por causa dele e eu queria também, por minha própria causa, eu queria atuar no filme na época, mas os anos foram passando, eu fui ficando mais velho, eu falei, pô, você vai fazendo escolhas, né? Como é que começa o teu processo criativo? Você tem... Cara, eu não tenho... manias, não? Mania, pô, todo mundo tem, né? Tem um monte. Escreve no computador, no papel? Computador. No papel eu faço anotação até hoje. Anoto tudo, postar no meio da rua, anoto. Mando recado pra mim mesmo. Ou mando mensagem pra quem trabalha comigo. Ó, guarda aí, quando chegar em casa você me devolve. Isso aí, enfim. Mas não tem uma... Sabe aquela coisa de roteirista, catedrático? Eu sou um cara instintivo, aprendi a escrever escrevendo. E voltando à primeira pergunta, você estava falando de criatividade e tal. Cara, eu não tenho, eu aposto em coisas. Eu apostei no Éder porque realmente é uma história incrível. Apostaram no Contra Todos, não era uma... Eu tenho algumas ideias originais que estão sendo negociadas agora e... Eu aposto em histórias humanas, é aquilo que eu te falei. Eu gosto de ver na televisão ou no cinema as coisas que me empolgam, que me elevam, sabe? Que me movem. E comédia? Bom, eu venho da comédia, né? É uma outra história maluca. Eu fiz comédia há anos. Você, como ator no teatro, você rodou o Brasil inteiro fazendo comédia. Exatamente. E só fazia comédia. Só fazia... O natural seria que você fosse escrever comédia. Mas aí me pega um tempo depois mais velho e eu queria... É porque são duas coisas também muito parecidas. As pessoas não sabem, mas, enfim. A comédia e o drama, elas caminham junto, lado a lado. Se você carregar muito na tinta, o drama vira dramalhão e vira comédia. Se você tirar um pouco o pé do acelerador, vira o drama. O drama é sempre um lugar melhor. Eu trabalho muito com as emoções, né? Tudo à flor da pele pra mim. Eu sou muito passional. Eu escrevo de forma passional, enfim. O que você não faz? Escrevendo? Então, olha, terror talvez eu não fizesse. Outro dia me chamaram para um projeto, alguma coisa ligada ao terror. Suspense eu faço, eu gosto. Ô Tomás, e de onde você acha que veio o sucesso de Um Contra Todos? Eu acho que é a história, né? Porra, você pegar a história baseada em fatos reais. O cara era advogado, descobriram 0,5 tonelada de maconha na casa do cara. E não era dele. Muito surreal. Mas era uma história verdadeira. O cara foi preso, condenado. Preso ontem o doutor do tráfico. Na cadeia, para sobreviver, o cara mente que é traficante, né? E começa a conviver com uma série de bandidos ali e sendo respeitado. Então, são muitos elementos. E chegar, hoje em dia, né, com sucesso, eu vejo que é uma história muito real, é humana. O povo se identificou.
Tanto que leva o apelido de Breaking Bad brasileiro. Total. Mas tem muito a ver. A diferença é que a nossa história é verdadeira. A do Breaking Bad, não. Mas eu acho que é isso. Esse logline, né, essa historinha é muito bem contada, cara. Uma narrativa que tem drama, tem humor. É a história de um brasileiro. Poderia ter acontecido com você, comigo. Pois é. O cara não controlou nada disso, né? Não. E o fato de você ter conseguido conhecer a pessoa e falado com ela, com certeza te deu os maiores detalhes para poder contar bem essa história. Me contou tudo, né? E assim, ele conta com muito bom humor. E eu botei humor na série por causa disso também. Isso Como é que é o nome dele mesmo, real? Cadu. Cadu. É? É, Cadu. É o nome do personagem do Um Contra Todos. Carlos Eduardo Fortuna. Vamos falar de 10 segundos. 10 segundos. Contextualiza um pouquinho pra gente... Eu vou apresentar para o público das outras gerações do mesmo jeito que eu comprei, tá? É a história de um cara branco, num esporte de maioria negra, pobre, que veio e se tornou um dos 10 maiores do mundo. Daí no Hall da Fama, ele já chegou a ser o 2º melhor do mundo. Hoje ele é o 9º melhor do mundo. Detalhe, 10 são americanos, só um é brasileiro. Ele é o primeiro estrangeiro top 10 da história. Então, é uma história de superação. Narra muito a história dele com o pai, porque o pai era o técnico dele, né? E ele fez uma promessa muito novo, assim. Ele falou pro pai, olha, ganhando ou perdendo, eu nunca vou ouvir a contagem dos 10 segundos. Ninguém nunca vai me nocautear. E aí eles, enfim, o pai dele tinha umas técnicas e treinava ele de maneira completamente anormal para a época. Por quê? Ele levava o Éder ao extremo. Por exemplo, o Éder era um cara de 58 quilos e treinava com homens de 80 a 90 quilos. Então ele aprendeu a apanhar de homens muito pesados. Então caras com a pegada dele não conseguiam derrubar ele. Ele era um canhoto que o pai transformou em destro também. Então ele tinha um nocaute nos 2 punhos. Era anormal. E o pai dele foi por um caminho e inventou um tipo de nocaute que até hoje é usado, que é o hook no fígado, que é um golpe que é por baixo, não é batendo em cima, no rosto, e ele derrubou muitos assim. Os números do Éder são a matemática do filme, né? Então, o que é? 75 lutas, 50 por nocaute, 75 vitórias. Ele tem 2 derrotas que são contestadas porque dizem que foi roubado. E ele nunca caiu. O cara nunca ouviu a contagem. Então, você junta isso, que é um brasileiro. Cumpriu a promessa que ele fez pro pai. Nunca vou ouvir os 10 segundos. Exatamente. E eu cumpri a promessa com ele que eu ia fazer esse filme. Que maneiro. E deu certo, a gente conseguiu, a melhor equipe do mundo, entendeu? Eu acho que o filme ele tem uma tendência, né? Ele é um drama familiar entre o pai, o Éder e a esposa, porque era uma trinca ali conturbada, né? Mas eu acho que a tendência sempre quando você lança um filme é esperar que as pessoas procurem o esporte novamente, né? Vamos falar do elenco. O elenco dos 10 segundos. Quem tá lá? Bom, encabeçando Osmar Prado, que faz o grande papel do pai do Éder Joffre. Tá incrível o trabalho dele, é de emocionar, sabe? Qualquer um, até o mais insensível vai ficar emocionado. Daniel Oliveira, mais uma vez, cara, se superando. Agora era um filme duro para ele e ele conseguiu buscar camadas, uma delicadeza ali. É um Éder, ele é o Éder, ele tá inteiro na tela, sabe? Você tem, cara, uma formação ali, né? O diretor é o Alvarenga. O Zé Alvarenga tá arrebentando nesse filme. Ele queria o filme, ele queria muito. Ele, assim, me ligava de madrugada, a gente ficava discutindo cenas, coisas no roteiro, desenho de luta, de como seria, o desenho das cenas, assim. Até onde você consegue direcionar isso na tua escrita e onde fica pro diretor? Não, cara, eu faço marcações. Bom, no caso do Éder Joffre, do 10 segundos, eu sou bem específico. Eu via as lutas e ia escrevendo e colocando pitadas de criatividade, coisas que não aconteceram, mas muito próximo do que aconteceu. Mas eu vou até aqui, porque na hora de filmar, tava o Lulinha lá, o Lula Carvalho, que fez a fotografia,
e o Zé Alvarenga que estava dirigindo. Sensacionais. Acaba meu trabalho aqui, começa outros caras. E eles arrebentaram. Não, porque às vezes existe alguma referência histórica que você precisa colocar. Não, Sim. o soco foi assim, né? Alguma coisa Principalmente as marcas. Caiu no 10º assalto, caiu no 8º, quebrou o nariz. Coisas muito específicas eu vou colocando, entendeu? O que o pai dele falou. Os elementos dramáticos e as informações, mas o balé mesmo, aí é com eles e com a câmera, cara. Não tem como. Vamos pro elenco agora de Um Contra Todos. Quem tá brilhando lá? Pô, não preciso nem falar, né? Nosso amigo Julinho Andrade. O Contra Todos hoje tem 14 indicações. A gente foi indicado no Golden Info Awards na Europa. Ele levou indicação de melhor ator no Emmy, no APCA em São Paulo. Quer dizer, ele é o carro-chefe, né? O Julinho Andrade. Tem a Julianina também, que é a protagonista, ela faz a Malu, maravilhosa. E as participações, cara, porque é um conjunto. É assim, não é lógico que o Julinho ele carrega um piano. O Júlio Andrade, como protagonista, ele carrega a história toda. Mas se você pegar todo mundo no entorno, pô, Togum, o Silvio Guindani, o Birinda, eu não gosto nem de ficar falando os nomes, porque aí os outros vão ficar com ciúme, mas todo mundo tá muito bem encaixado, sabe? Todo mundo acreditou, acho que por isso que a gente chegou na 4ª temporada, né? Aproveitar para falar, assim, eu não escrevo sozinho, o trabalho não é meu, sozinho. São quantos? Quantas mãos? Eu escrevo junto com o Gusta, que é o Gustavo Lipinstein, desde a primeira temporada. O argumento original era meu e do Breno Silveira, eu que contei a história para ele, a gente começou a desenvolver. Depois eu convidei o Gustavo, que também é um roteirista que trabalha em Los Angeles, tem uma puta bagagem, e aí a dupla deu certo, funcionou. A gente já fez outros trabalhos juntos. Mas volto a dizer, é o conjunto, essa equipe toda que se formou em torno do Um Contra Todos. Mesma coisa do 10 segundos, cara. O 10 segundos ele vai ser lançado em setembro. Vai ao ar, a primeira vai pro cinema e depois vai para as plataformas, vai para televisão aberta, vai virar uma série na Globo também. Nossa. Então é o grupo que se forma. Quais são os próximos projetos? O que vai ser lançado ainda? Então, tem bastante coisa boa aí pela frente, né? Bom, primeiro de tudo, em setembro, vai ao ar, vai estrear nos cinemas o 10 segundos, né? Eu tô desenvolvendo mais uma série com o pessoal da O2 em São Paulo sobre o cangaço. Uau. É uma série bem grande, uma série bem legal. Vem a 4ª temporada ano que vem. Eu tô à frente de mais um filme em Los Angeles, é o primeiro filme internacional que eu tô fazendo. Vai ser rodado lá, deve chegar em julho, agosto do ano que vem, pro pessoal no cinema. O que mais? Tenho mais 2 séries. Não é sacanagem não, gente, é porque assim, chega uma hora do dia que eu já não sei nem qual o projeto que eu tô, mas é o que eu faço hoje, é escrever esse bando de história aí. Espero que vocês gostem, viu? Continuem gostando aí. Sem o público a gente não tem nem o porquê escrever, não. Tomás, obrigado por ter vindo, cara. Cara, obrigado você aí. Muito sucesso e a gente vai ficar acompanhando aqui no Like. Espero voltar mais vezes também, falar de outras coisas que vão ser lançadas. Fechado. Papo bom demais, cara. Fiquem ligados que daqui a pouco tem mais dica pra vocês. Fala pessoal, meu nome é Tomás Stavros, sou roteirista da série Um Contra Todos, da Fox. Tô na 4ª temporada, logo tá estreando. Também sou roteirista do filme 10 Segundos, biografia autorizada do lutador Éder Joffre. Setembro vai estar nas telonas aí do país todo. Vou dar 3 dicas aqui que mexem muito comigo até hoje. Primeiro, um filme antológico chamado Papillon, com Dustin Hoffman fazendo papel de coadjuvante. Filme protagonizado pelo Steve McQueen. É uma história de vida, não percam. Esse é um ótimo filme. Outro filme que mexe comigo, não posso assistir que eu choro, é A Vida é Bela, maravilhoso, vencedor de Oscar. E minha terceira dica, cara, é a criança que fala dentro de mim, que escreve até hoje, Saltimbancos Trapalhões, eu adoro. Sou fã do trabalho do Didi, dos Trapalhões. E se eu, sei lá, há pouco tempo eu assisti um documentário que eu acho que vale a pena assistir, que se chama Ícaros. Valeu a dica? Pessoal, obrigado aí, não percam, fiquem antenados aqui no canal do Like, viu?